No ar, Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e recebo neste programa convidados de todo o país para aprender, para ensinar, para te mostrar mulher rural do Brasil inteiro, do Brasil e do exterior, que hoje tem convidado internacional. Estamos também nas redes sociais, clica lá e segue a gente no canal youtube.com/Rádio Press. Siga a gente também no Facebook do Campo e Batom e Rádio Press e no Instagram. Entra lá, te cadastra, se tu não pode olhar, às 16 horas sempre o programa, tá ali garantido para você olhar na hora que você puder. Vamos falar hoje sobre sucesso na criação de ovinos. Mas antes disso, eu queria só fazer um comentário. A gente acabou de sair agora de uma coletiva de jornalistas, de influencers, de formadores de opinião, da nossa empresa Bayer. A Bayer está fazendo 125 anos, comemorando 125 anos aqui no Brasil. E apresentou os focos e diretrizes delas para os próximos 125 anos. Veja só que vanguarda essa empresa, que já está há tanto tempo no Brasil e é a segunda empresa que mais produz produtos fármacos no mundo, né? E eles estão focando muito na questão da sustentabilidade. Hoje, Bayer é sinônimo de muitos produtos dentro do agronegócio, e certamente a sustentabilidade, né, foi apresentada lá pela presidente Malu Schreiner, né, e também por toda o seu grupo de diretores, o Edu Bastos também, que é ligado à sustentabilidade, a proposta de que o Brasil vai estar em primeiro lugar até daqui a uns anos como um dos países livres de carbono, né? Carbono zero. A produção de soja no país vai ser totalmente sustentável nesse sentido e toda geração de carbono será eliminada, né, será absorvida, carbono neutro, como eles chamaram, né? Vai ser o primeiro país do mundo. Muito bacana, obrigada pelo convite, obrigada por convidarem Campo e Batom para esse excelente bate-papo. Voltando aqui ao nosso programa, vamos falar sobre sucesso na criação de ovinos, os novos mercados, os chefes gourmets dos principais restaurantes do país querem a carne ovina como prato principal. Como fazer o seu produto chegar até esse caminho? A gente trouxe duas convidadas, uma produtora rural veterinária, Roberta Simões, apaixonada pela raça Dorper, que fala direto de Pernambuco. Está me ouvindo? Ouvindo, só correção, não sou veterinária, sou só criadora. Desculpa. Aqui a gente promove as pessoas no Campo e Batom também, perdão. Então, só produtora? Eu achei que... Sou produtora. Falha nossa aqui. Bem-vinda ao Campo e Batom, Roberta, e também já aproveito para te perguntar, em seguidinha, que eu apresentar a Marlise Germer, né, que a Marlise foi minha colega de Senar, ela sim é veterinária, está falando direto de Bouzela, em Portugal, ela está morando em Portugal, consultora do Sebrae, consultora do Senar, minha ex-colega, diretora da Capri Virtual e do site Borregão. Bem-vinda ao Campo e Batom, Marlise. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. E aproveito já para te perguntar o que é o fator fundamental que faz essa nossa carne ovina, né? Hoje o Nordeste é o maior produtor, né? Que a gente tem os dados. O que faz essa carne ser tão especial hoje para os restaurantes? Uma carne, um produto que há 20, 25 anos atrás estava em total decadência. Conta para nós o que aconteceu. Primeiro que não é só no Brasil, não é exclusividade no Brasil. A carne ovina ela é diferenciada em qualquer lugar do mundo. Né? É uma carne que tem nutricionalmente uma qualidade muito interessante, uma carne, até tinha um médico cardiologista que comentava aí do Instituto do Coração em Porto Alegre, comentava sobre os benefícios da carne ovina para o coração, né? Da questão do baixo colesterol e antigamente o foco da ovinocultura era ou muito subsistência, e aí não tinha essa questão de excedente de produção, ou no caso do Rio Grande do Sul, voltado para a lã. Então, na verdade, esse mercado de carne ovina não existia. Nos últimos anos, ele vem principalmente com a entrada da carne ovina do Uruguai, né? Os nossos irmãos têm um grande mérito nisso. Acostumaram ou ensinaram o brasileiro a comer carne de cordeiro, né? Então, e é uma carne realmente, para quem já experimentou, saborosíssima,
né? Então não tem como não gostar, é difícil, né, ter alguém que não gosta de uma carne ovina, e principalmente porque hoje a gente trabalha com carne de cordeiro, né? Antigamente se vendia todas as idades dos animais, e animal de descarte, muito para o abate, e aí realmente ele tem um sabor mais acentuado, não é que não exista mercado para isso, mas não é o mercado gourmet, o mercado gourmet que é um animal jovem, que é um animal tenro, um animal com pouca gordura, né? E aí é a tendência natural, quando a gente tem um produto de qualidade, que os restaurantes também se apropriem dele. Muito bem, a Roberta está nesse mercado já há um bom tempo, né? Conta para nós como é que é a tua trajetória nisso tudo, Roberta, e qual o principal fator essencial para ter sucesso para chegar a esse produto finalizado. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite de antemão a todas, a indicação de Marlise e de Alessandra também. Assim, o mercado de ovino, ele nunca esteve tão em alta como ele está no momento. Tanto na parte de vendas de animais, comercialização de animais de genética, de ponta, como também na parte de cordeiros para abate, né? Isso aí, a gente, como Marlise mencionou, a gente tenta fazer esse cordeiro para ele ser abatido até 180 dias, para chegar na mesa do restaurante, com os cortes finos que estão aí em alta hoje em dia, você consegue fazer um carré num restaurante com um preço super elevado. E quanto custa mais ou menos a média de valor do preço final para o consumidor? O que ele está pagando pelo carré hoje num restaurante, mais ou menos? E o carré, eu acho que ele varia em torno de 100 a 150 reais. Olha a valorização desse corte de carne. Quer dizer, tudo se aproveita no corte do ovino, do caprino, do que for, né? Desde que venha da parte da lã, nada é desperdiçado. Vem a carne do pescoço, vem o pernil, vem tudo. Aqui no Nordeste se usa muito a buchada, né? E também a parte das vísceras que são aproveitadas, e nada disso fica de desperdício. Quer dizer, é um ganho enorme que se tem do frigorífico, quem faz esses cortes, chega a vender diante dessa carne. Acho que está aí a valorização onde chegou o ponto desses animais estar tão bem comercializado no momento. Aqui no Nordeste... Quanto que o produtor consegue agregar valor relacionado na venda desse animal, tendo um animal bem aprumado, como se diz, né? Alessandra, hoje em dia varia muito o peso vivo, quanto se vende, na faixa vende peso vivo, aqui, vamos supor, aqui no Nordeste, vem vários caminhões do Sul, vem comprar aqui no Nordeste, vem com suíno, retorna com ovinos, e tem outras pessoas que já vêm em busca disso aí. Quer dizer, a economia diante dessas pequenas propriedades, que se tinha aquele rebanho que era só para consumo na localidade, hoje em dia não existe mais isso. Quer dizer, sai da sua casa para ir para fora, descendo aí para o Brasil abaixo, como se diz aqui no Nordeste. Isso varia em torno do peso vivo, varia entre R$ 7, R$ 8 reais a R$ 23 reais. Chegam a pagar. Entendeu? Agora, tudo isso tem que vender e comercializar um ovino de boa qualidade. Não é chegar e pegar aquele ovino que está solto na caatinga e vamos comprar, não. Tem que ter todo um trabalho em cima disso aí, né? Para poder chegar na mesa do consumidor. Marlise, qual é hoje o principal fator que agrega valor ao produto lá na propriedade rural, ao ovino? É o que a Roberta comentou, é qualidade. A gente não tem mais espaço hoje em dia para não trabalhar com qualidade. Como é que ele tem que produzir a qualidade? Como é que ele tem que produzir qualidade? Qualidade é o quê? É ter o animal jovem, né? Aí vai depender muito de mercado para mercado. É importante o produtor entender dentro do seu mercado, ou seja, quem compra na sua região, o que ele exige, né? Porque vai depender também para onde essa pessoa vende os animais, se é para um restaurante, uma casa de carnes. Precocidade, ou seja, animal jovem, né? Não, a gente, quando fala em carne de qualidade, em ovinos, a gente nem pensa em ovelha ou animal de descarte, isso tem outro mercado para embutidos, né? Para outras destinações também tem mercado, mas não é o caso da carne de qualidade. Um animal com boa terminação,
E aí que a Roberta comentou um ponto de que não é simplesmente chegar lá no campo e vamos embarcar todo mundo para o frigorífico. Por que não? Porque vão ter animais que estão com terminação, e o que é essa terminação? É o acabamento, é o engorduramento da carcaça. Ele precisa ter um padrão de gordura nessa carcaça, aquela gordura de exterior, né, da carcaça, para que isso realmente depois chegue no mercado, independente se eu comprei o ovino da Roberta, eu comprei da Alessandra, a carcaça vai ser similar, o padrão, então o corte é similar, porque eu não posso vender uma vez para um restaurante um corte, um pernil de 1,5 kg e depois chegar lá com um pernil de 800 gramas, ou um pernil de 3 quilos. Mas isso depende da genética, né? E eu acho que aí a Roberta deu um tiro certíssimo aí. Ela já está investindo há muito tempo em produção de genética de qualidade. Fala um pouquinho, Roberta, quais são as suas experiências nesse sentido e qual é a importância de manter a genética do rebanho? A genética é muito complexa. A gente tem que trabalhar seriamente em cima disso aí, Alessandra, né? Fazer um trabalho bem feito, escolher bons reprodutores para jogar em boas matrizes, fazer essa seleção que se vê desde o reguinho que vai nascendo ali, nasceu com 3,8 kg, com 4 kg, ter esse acompanhamento dele até os 90 dias, para quando apartar, ver o que ele ganhou de carcaça e fazer a introdução dele para chegar num produtor que vai me comprar o reprodutor e saber que ele vai levar esse animal para a sua propriedade e vai saber tratar ele do jeito que ele foi tratado lá em casa. Como, Roberta? Ele vai para a propriedade de seu fulano, mas ele vai ter que chegar lá, comer capim, né? Ir para o campo, porque ele não vai conseguir pegar aquele animalzinho bonitinho e deixar dentro do coxo. Não é verdade? Isso é despesa, isso é alto. E aí é onde entra todo o trabalho de genética, para saber que ele está comprando um animal, geneticamente, esse animal vai ser testado. Ele tem que ser rústico, ele tem que ser precoce, e isso é que a raça compra, né? Rusticidade, precocidade. As ovelhas em si, ela vem com maternidade excepcional para criar aqueles borregos, né? Mamãe pariu gemelar, ela tem que criar aqueles 2 borreguinhos. Isso aí é um trabalho de seleção, né? De seleção. Ele vem, como eu chamo muito de conhecimento em tudo diante disso aí. Eu vou criar ovino porque está dando dinheiro, não é assim. Não é fácil, não é desse jeito. Deve ter umas histórias bem interessantes aí, acertos, né? Qual é o principal erro hoje, Roberta, que o produtor tem? Porque tu crias Dorper, né? Até a Marlene, se eu estiver errada, tem uma grande diferença na troca das raças, assim, de uma diferença de raça para outra, na forma de criação, na técnica, não tem muito, né? Eu acho que em termos de outras raças, tem, principalmente aqui no Nordeste, não é toda raça que se habitua aqui no Nordeste. Aí no Nordeste, sim. O Dorper, ele veio oriundo da África do Sul, né? Então, ele já veio com as características de lá, já sofreu, aguenta o sol do Nordeste, aguenta uma seca, quer dizer, a rusticidade dele já veio comprovando que isso dá certo, né? Aqui no Nordeste. Já trazer outra raça do frio lá de Marlise aqui para o Nordeste, não vai ter o tanto sucesso que vai ter. Claro. Até porque a parte das pastagens é outras, e tudo. Isso tudo influi diante do desempenho do animal na propriedade de cada um. Não é verdade, Alessandra? Mas qual é o principal erro do produtor hoje, Roberta, na tua visão, relacionado à produção de ovinos? Eu acho que o pior erro é você achar que ovinos é igual a bovinos. Que é a mini vaca. Acho que é vaca. Eu acho que aí é se criar, eu vou criar ovinos, porque ovinos consomem menos que um boi, até aí tudo bem, vamos criar o ovino, porque realmente ele consome menos do que uma vaca. Mas comparar ele à vaca, não é por aí, não. Eu sempre soube separar isso aí. Vaca é vaca. Ovelha, carneiro, é outra coisa totalmente diferente. E os desafios que a gente encontra nessas duas criações são ruminantes, mas são muitos diferentes. Acho que a Marlise está aí para me complementar isso aí. Tecnicamente, Marlise, qual é, dentro dessa diferença na cabeça do produtor, é bicho ruminante, larga ali, um come menos, outro come mais.
muda a pastagem, muda fatores externos para melhorar a qualidade? O que influencia? A Roberta colocou muito bem que muita gente acha que a ovelha é uma mini vaca e quer tratar igual, né? E já começa pela questão de, se uma vaca pesa 500, a minha ovelha pesa 50 quilos, então eu vou botar 10 ovelhas no lugar de uma vaca, né? E não é essa a proporção, porque apesar da ovelha ser menor, a exigência nutricional dela proporcionalmente é maior. Exigência nutricional. O que mais? Por quê? Porque ela é muito eficiente, né? Então ela tem que comer mais, proporcionalmente pela qualidade. Eu não estou falando em questão, ele é ruminante, vai ter quantidade, não vai diferenciar muito, mas a qualidade diferencia. E outra coisa, e aí levando para o sul do país, uma vaca, uma criação de bovinos, por exemplo, eu posso ter um acompanhamento mais esporádico, né? Porque tem um monte de criadores que a gente atendia que eles não moram na propriedade, vão lá 2, 3 vezes por semana e conseguem relativamente levar bem a criação de ovinos. Agora, eu não consigo passar isso para o ovino, porque se eu deixar uma ovelha 2 dias, por exemplo, com bicheira, sem eu enxergar ela, quando eu for enxergar, eu já provavelmente, num verão muito forte, vai estar morta, ou eu nem acho ela, porque ela já se escondeu no mato. Então, o cuidado é bem maior, a atenção tem que ser redobrada. A atenção, essa é a diferença, não é a questão de cuidado, que dá mais trabalho, porque a gente tem formas hoje eficientes de trabalhar, né, sem ter o trabalho todo que o pessoal comenta que tem ovelha. Agora, a atenção é importante. Ele é mais sensível a algumas coisas, alguns tipos de pastagens, qualquer pastagem serve para as ovelhas, Roberta? Não, a ovelha é altamente sensível. Ela não é todo capim que ela pode ser ingerido, leguminosas, tem problemas de empanzinamento, de tipanismo, e são coisas que tem que ter muito cuidado, porque é um fato que você pode perder seu rebanho muito fácil. Outra coisa muito séria que tem que ser abordada é a questão da verminose, que ataca o rebanho, e ali é onde vai ser o lucro todinho pelo ralo. Tá entendendo? Desde a parte do rebanho. Ela compromete muito a parte da verminose e também a questão da esmeriose na borregadinha nova, atrasa o rebanho, fica todo atrasadinho, fica sem crescer, isso aí vai somando no papel, vai sendo prejuízo, aí muitas vezes larga, não deu certo eu criar ovinos, por isso é que eu digo, como o Marlise falou, tem que ter um acompanhamento diário. Qual seria a pastagem ideal hoje para as ovelhas? Tanto no Nordeste é diferente aqui do Sul, a Marlise pode falar aqui do Sul. Qual seria aí para acima do Centro-Oeste para cima, Roberta, a melhor pastagem? O melhor método para evitar a verminose? Eu acho que na parte daqui do Nordeste para cá, seria fazer um sistema rotacionado de piquetes, né? Você pega os piquetes, separa os piquetes para vir com ciclos, segue seus animais 3 dias no piquete, depois eles retornam com 30, 35 dias para esse piquete. Hoje em dia, aqui no Nordeste, a gente atingiu, e muita gente investiu num capim de corte, né? Que é o capim-açu, ele foi elaborado pela Embrapa e muita gente está plantando, muita gente está se dando bem dentro da propriedade, e ele é um capim de uma rebrotação excelente, e em termos de pastagem, tem que ver o que é que dá no seu solo, não é o que deu certo lá na Roberta, ou o que vai dar certo lá na Marlise, não, eu acho que você tem que fazer testes, qual o capim que dá certo na minha propriedade, eu tenho um Maasai, eu tenho um Tamanho e tenho um Búfalo, o búfalo é um capim muito resistente para a seca, né? Aguenta, com pouca chuva ele está numa rebrotação ótima. Já tem braquiária que já não responde aos ovinos, dá um problema de pele neles, intoxicação. Então, tudo isso, eu digo muito, se vai começar a criar ovino, vai plantar e vai estudar. Depois tu compra teu rebanho. É o primeiro passo de tudo para se fazer. Estuda onde, Marlise? Qual é a fonte melhor? Estuda com Marlise no Capri Virtual. Ajudou muito. Não, hoje nós temos muita informação já disponível. A Embrapa tem muitas pesquisas nessa área, e o que antigamente
Inclusive, a Embrapa tinha só a Embrapa Caprinos e Ovinos no Nordeste, lá em Sobral, no Ceará, e a Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, que trabalhava com ovinos. Hoje, praticamente todas as regiões do país têm núcleos de pesquisa, de pesquisadores atuantes na área de ovinos e caprinos, fazendo pesquisa para a sua região. Então, tem na Embrapa Campo Grande, tem na região norte também alguma coisa, na região sudeste também, na Embrapa Gado de Leite, por exemplo. Então, assim, ó, realmente, e a Roberta, eu acho que tocou num ponto-chave, né? Principalmente para quem quer começar a criar ovelha, ou no caso de caprinos também, a primeira coisa que faz é vai lá e compra os animais, e depois vai se preocupar com a comida, né? E na pecuária, a gente sabe, seja ovelha, seja cabra, seja bovinos, também não é diferente, a gente precisa se preocupar em produzir alimentos. Nós somos produtores de alimento, ou seja, produtor de pasto, de capim. E aí, a partir disso, nós vamos aproveitar esse pasto com as ovelhas, né, e ter o resultado. Porque não tem mais espaço para a gente ter, como a gente via muito, né, mais antigamente, os animais passando fome em certas épocas do ano, porque só se preocupavam com o que era produzido pelo ambiente, né, o que viesse, sem se preocupar com seca, sem se preocupar com inverno, né, então isso é fundamental, a produção de alimentos. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. A gente está com uma audiência bem boa aqui, ó. Quero agradecer o Cleison, o Nardelli Sossegolo, obrigada, está presente com a gente. Ângela Balém, grande veterinária da área do leite. José Pacheco, lá do Paraná, obrigada pela audiência, José Pacheco, agradecendo, obrigada, a gente está levantando informações úteis e levando informações úteis ao produtor rural brasileiro, sucesso, muito obrigada. A Marijane, como a pandemia Covid impactou na produção e comercialização? Uma pergunta da Mari aqui para a gente. Marlise, você tem esses dados? Quem é que quer responder aí? Roberta, fala do Nordeste, depois eu vou falar. Eu acho que a pandemia no setor da ovinocultura não foi atingido, não. A verdade tem que ser dita. Nunca teve tão alta como o ano de 2020. De você não ter cordeiros para vender, de você não ter animais para se comprar, tá entendendo? Antes, quando você chegava nem para receptoras para fazer TE, é difícil encontrar, tá entendendo? Por quê? Porque valorizou bastante. Enquanto o pessoal ficou, acho que corretido em casa, vamos trabalhar, vamos comprar, ficou mais ou menos assim a coisa. E foi para todo canto, viu? Não foi só no Nordeste, acho que no Sul também, eu acredito nisso aí. Ela se expandiu demais no ano de 2020, acho que alavancou em toda a região. Eu acho que o pessoal ficou mais em casa e aproveitou para comer mais carne de cordeiro nesse período. Porque também no Rio Grande do Sul, eu até faz pouco tempo, agora em dezembro, eu terminei um trabalho de mapeamento da carne ovina para o Sebrae, no Rio Grande do Sul, e justamente eu falei com praticamente todos os frigoríficos, abatedouros, né, que trabalham com a carne ovina no estado, e todos eles me relataram a mesma coisa. No começo houve aquele impasse, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né, mas depois voltaram aos abates. A gente também teve a questão da carne ovina que vem importada, né, do Mercosul, principalmente do Uruguai, e a alta do dólar praticamente inviabilizou trazer carne, diminuiu muito a importação de carne ovina já vem caindo, e aí com isso o mercado que já existia, né, precisava ter carne de algum lugar, e isso causou também aumento no preço para o produtor, e aí todas as consequências, né, de mercado. Então, realmente, está aquecido de norte a sul do país. Eu tenho aqui uma pergunta da Maribel Rodrigues. Obrigada, Maribel, pela participação, pela audiência. Ela é presidente da Comissão de Mulheres da FETAG, aqui do Rio Grande do Sul, criadora de ovelhas lá em Pinheiro Machado. E ela explica o seguinte, ela viu como nunca uma coisa muito feia que aconteceu esse ano, que foi o baixo valor da lã, né, porque ela comercializa bastante lã, né, e foi desafiador conseguir vendê-la, que baixou muito de preço esse ano, com o argumento da questão da Covid, da pandemia e também da alta do dólar, enfim, o valor baixou demais. Por que isso aconteceu? Ela perguntou até aqui, né? Por que isso está acontecendo, já que já temos uma situação inversa com a carne, né?
E eu já também aproveito para perguntar quais são os mercados, se vocês conhecem, a Marlise, principalmente os mercados que mais compram lã hoje. A questão da lã, diferente da questão da carne ovina, que praticamente 100% da produção é para o mercado interno, então a gente não depende de dólar, a gente não depende de nada, né, de outros países consumindo a carne ovina, depende da nossa população consumir. E a lã não, o grande mercado da lã ovina no Brasil é para exportação, né? Então, isso desde... Eu trabalho há 20 anos com ovinos no Rio Grande do Sul, então todo ano a gente vê, esse ano tá bom, esse ano, porque não tem a ver só com o mercado interno, e tem muito pouco, diga-se de passagem, a ver com o mercado interno. Um dos maiores consumidores ou compradores de lã ovina no mundo é a China. Então, a gente também depende da produção deles, depende da demanda deles, depende de uma série de fatores. E aí, se eles saem do mercado, o preço despenca. Despenca para a gente, despenca para a Austrália, despenca para o Uruguai, despenca para todo mundo, né? Então, a gente tem sempre a gente sempre está nas mãos do preço mundial da lã. E a China tem crédito esse ano aqui no Brasil. Não tem crédito em lugar nenhum. Mas, enfim, faz parte, né, meninas? Faz parte, exato. Ondas que vão, ondas que vêm. Mas a Maribel é uma boa administradora, ela sei que ela vai sair dessa e vai daqui a pouco. Uma coisa legal que eu acho, né, Marisa, você participou muito tempo de um programa chamado Juntos para Competir, que era um programa realizado pelo Sebrae e pelo Senar. Eu também tive a oportunidade de conhecer gente crescendo aí nessa área de ovinocultura e vendo essa cadeia dar um up aqui no sul do país, principalmente porque agregaram energia, tiveram volume para vender para frigoríficos, volume para vender para fornecedores que exigiam quantidade, né? Isso é outro fator fundamental, né, Marlise? Com certeza. Isso em qualquer atividade, seja leite, seja carne, ninguém vai buscar 2 cordeiros, né? A não ser que o frigorífico seja no lado da minha propriedade. Claro. Porque existe o custo de logística para isso. Então, cada frigorífico, conforme o tamanho do caminhão, conforme uma série de fatores, ele vai definir qual é o mínimo para ir buscar, né, conforme a distância. Então, isso é uma questão que os produtores... Não é que eu precise ser um grande produtor, mas se eu não tenho, às vezes, espaço, se eu não tenho capacidade de produzir muitos animais, ou aumentar o volume de produção, tanto assim quanto o frigorífico precisa... O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar em parceria com outros produtores. Associações, né? As associações, eu acho que o futuro tem que ser junto com a associação, para poder ter... Como é que vocês se organizaram aí? Aqui na minha região, ela não tem... tem um trabalho de associação, a prefeitura compra dos produtores, introduz na merenda escolar, tá entendendo? Opa! E aqui no Nordeste eles trabalham com esse programa. Mas o que a gente, como eu comentei aí nisso, o que a gente vê mesmo é os pessoais que vêm com esses caminhões, levam esses ovinos para o sul, tá entendendo? Para poder abater esses animais aí no sul do país. Muita gente chega com aquelas carretas e entra nas propriedades, pesa tantos animais, já vem com o cash do produtor, quer dizer, isso movimentou muito a cadeia, muito, muito, muito. Campo e Batom, programa da Mulher Rural Brasileira. Mais perguntas aqui, olha só, doutora Natália Bidoni, veterinária lá de Caçapava, obrigada pela presença, pela participação. Ela pergunta aqui, ó, probleminha básico, como resolver esse problema de ter como abater os cordeiros e animais mais novos? Mas as firmas de descarte é uma luta para achar quem abata. E também o valor é bem baixo. Por que isso acontece? Natália... Oi, não, desculpa, Alessandra. Pode falar. Como a gente comentou, o filé mignon da atividade é o cordeiro. Né? Em muitas regiões hoje vários frigoríficos no próprio Rio Grande do Sul compram carne de animais de descarte, sejam as ovelhas, sejam o próprio carneiro, né, que também tem que dar um destino uma hora que ele chega no fim de produção, e aí destinam para fazer embutidos, fazer outros produtos. Então, realmente, em algumas regiões é o calcanhar de Aquiles, porque o filé mignon todo mundo quer comer, mas a carne de pescoço aí
acaba sobrando, né? Então, é achar alternativas, e já existem empresas hoje, inclusive, focadas em trabalhar com embutidos de ovinos, né? O que é um grande mérito, porque resolve parte desse problema. E em relação ao preço, eu sou da seguinte opinião: a gente já tirou o dinheiro da ovelha, ela já produziu dinheiro, não é para dar de graça, não é isso, não estou falando isso. Mas eu não posso querer ter um preço similar ao preço do cordeiro, que é o filé mignon, um bicho que é, né, que ok, pode ser uma ovelha bem acabada, gordinha, ela tem o seu valor também, é uma carne boa, só que ela não vai poder ter o preço igual do cordeiro, né? Então eu não vejo tanto problema assim no preço, pelo menos os preços que eu conheço de carne, de compra de ovelha, né? Bom, bastante gente aqui entrando no programa, gostando do assunto. Obrigada, Ismael Alexandre, presente, Ananda Araújo, a Marijane, respondido a tua pergunta, Marijane. Fazenda Monjolão, Dorper, Araí, Zumbi, Padinho, São Paulo, obrigado pela presença. O Cleison, aqui avisando, eu tenho uma loja em Porto Alegre, especializada em produtos ovinos. Vamos fazer a propaganda aqui, Cleison. Queijos de ovelha, shampoos, cremes, linguiças, charque, hambúrguer, cortes gourmets. Olha aí, ó, abriu uma loja só com produtos gourmets. Para quem não sabe, né, a lanolina, né, shampoo, graças a Deus a gente tem graças à ovelha, graças à graxa. Vamos combinar, Gris. Eu tenho um amigo que é dermatologista, eu brigo com ele, né? Ele olha a gente bota creme, assim, cuidar da pele e tal, eu gosto muito disso, né? Ele diz assim, isso aí e graxa de ovelha é tudo a mesma coisa. Não é bem assim, né? Mas tudo bem, tem, irmão. Mas eles colocam um perfuminho no creme, né? Isso aí. Muito bom. Muito legal, meninas. A gente está entrando para a finaleira do programa aqui, mas antes de terminar, eu quero perguntar aqui para a Roberta, né? Roberta, na tua opinião, qual o principal desafio que tem o produtor de ovelhas hoje no Brasil? Eu acho que o maior desafio, como a gente mencionou, é a produção de alimentos que tem que fazer, principalmente em termos de concentrados, de milho, de soja, que o preço estourou esses dias, está nas alturas. Isso aí a gente tem que começar a rever, entrar para fazer um plantio de leguminosas para baixar esses custos, senão não vai suportar. Esse é o maior desafio que está encontrando no momento diante da situação. Usar a criatividade, como muita gente em termos de pandemia. Exatamente, a criatividade. Porque o preço que está em alta do milho e da soja fica totalmente inviável botar esses concentrados dentro do custo do animal. A produção fica alto custo, né? E daí como repassar esse custo? É verdade. Não é verdade? Bem complicado. Eu acho que toda crise gera uma oportunidade da gente melhorar, de buscar, né? Então, enquanto estava muito cômodo com o preço, né, mais baixo, então agora realmente é a hora não de desistir, pelo contrário, mas de buscar alternativas sustentáveis. De rever e começar a ver o que é que eu posso substituir no milho, o que é que eu posso substituir na soja, não 100%, mas pelo menos para dar uma quebrada nisso aí, entendeu? No custo do animal. Sem comprometer a produção. Exatamente. Maravilha de programa, meninas. Adorei esse bate-papo e mais um monte de gente aqui que está presente com a gente. Muito obrigada pela audiência, que adorou o assunto, valeu. Obrigada, que seja a primeira de muitas vezes que vocês venham aqui no programa. O Diego Bernardes aqui, Dorper S. Melo, vem distribuindo genética de qualidade para os produtores de carne. Essa aí eu conheço, hein, Roberta? Dorper S. Melo. Muito obrigada. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a Marlise Germer, sigam a Roberta, né? Quer dizer teu Instagram aí, Roberta? Rebanho do Crescimento, meu Instagram. Vamos seguir essa mulherada e aprender cada vez mais com elas. Campo e Batom fica por aqui. Até o próximo programa. Obrigada e boa tarde, pessoal. Obrigada e boa tarde.